Olha, num momento raríssimo, Fabi, você que é do meio do direito, o ministro André Mendonça e o ministro Flávio Dino trocaram ali uma discussãozinha um tanto quanto acalorada. Porque o ministro Flávio Dino, ele acha um absurdo chamar, por exemplo, político de ladrão. Este ministro que acha que tudo bem chamar alguém, por exemplo, de nazista. Vamos acompanhar. Ainda assim, o ladrão é uma opinião sobre a pessoa. Não é um fato específico. Ministro André, para mim é uma ofensa grave. Eu não admito que ninguém me chame de ladrão. Eu vou formar ela vai porque responder. essa tese da moral flexível que inventaram não existe é a moral tese que degrada o serviço público e desmoraliza o Estado. Não. Eu quero só informar Vossa Excelência que, por favor... Não, a pessoa vai responder pelo crime. Consignemos todos que eu não admito. Na minha ótica, é uma ofensa gravíssima. Não é crítica. Bom, o que a gente está se dizendo é que chamar alguém de ladrão, se for um médico... Se o cidadão não puder chamar um político de ladrão... E ministro Supremo pode? Eu não sou distinto dos demais. Tá. Ela vai responder... Se o advogado subisse nessa tribuna e dissesse que Vossa Excelência é ladrão, eu ficaria curioso para ver a reação de Vossa Excelência. Crime, na mesma pena que qualquer cidadão teria o direito de ser ressarcido na sua honra. E aí, Fabi? Nossa, eu só vou dizer uma coisa. Ministro André Mendonça só vai virar ídolo, né? Porque só para o pessoal saber, hoje teve continuação de desdobramento de outras briguinhas. Parece que ele se desentendeu com quem? Com o ministro Alexandre de Moraes. Mas, gente, vamos lá. Primeiro que o ministro André Mendonça estava dizendo o óbvio, né? Crimes contra a honra já existe no Brasil e é isso aí. Você ficou chateadinho, vai lá e processa a pessoa. Ah, não dá resultado, desculpa, ministro, porque aí o ministro Moraes, ele emendou nessa, né? Que aí depois a agressão verbal parte para outra agressão. Se esse fosse os nossos problemas no Brasil, a gente estava ótimo, ministro. O senhor não sai na rua, o senhor não sabe o que é criminalidade, o senhor não sabe o que é taxa de homicídio, o senhor não sabe dessas coisas. Então, realmente, né, fica magoado com palavras. Palavras não machucam, ministro. Num país onde nós vivemos um roubo previdenciário de velhinhos e velhinhas. Que moral, pelo amor de Deus. Olha, é vergonhoso. E não foi teatro, foi sério essa briga. Eles estão se estranhando, porque um não pode chamar o outro de ladrão. Não pode, porque vai atacar aquele coração que o Fux disse que tem debaixo da toga. Já estou duvidando. Tá parecendo um mágico de Oz. Deve ter homem de lata aí. Não é possível, gente. Não é possível que o Brasil, nesse caos, a gente tem que acompanhar este nível de discussão no Supremo para definir coisa alguma. É só para mostrar quem está certo, não para mostrar quem tem o direito. Vocês esqueceram? Vocês são aqueles que tutelam a Constituição Federal. Vocês esqueceram, eu sei que esqueceram. É difícil falar, porque já perderam totalmente a razão, a Eira e a Beira. Acho que uma quinta série tem uma discussão um pouco mais elevada. Mas na discussãozinha de quinta série, pior de tudo que o ministro André Mendonça tem razão. Não é nem porque eu estou querendo puxar o saco dele, porque ele disse o óbvio. Aí ele disse, olha, eu não sou diferente de ninguém. Você vê, ministro Dino? O senhor se acha tão diferente assim? E Alexandre de Moraes, o que andou falando? É que nós não estamos falando em liberdade de expressão, nós não estamos falando em cercear o direito de crítica, seja funcionários públicos eleitos, políticos, seja funcionários públicos não eleitos, seja a magistrados, seja membros do Ministério Público, a prefeitos, policiais. Uma coisa é o direito de crítica. Outra coisa é o cometimento de crimes. E, infelizmente, a leniência no tratamento e na punição desses criminosos faz com que todos os dias nós tenhamos, principalmente pelas redes sociais e, lamentavelmente, até dentro do plenário da Câmara dos Deputados, por exemplo, ofensas contra servidores públicos. A pessoa dizer que alguém vende sentenças, isso não é liberdade de expressão, isso não é direito de crítica. Eu aqui quero me alinhar também à manifestação do ministro Flávio Dino. Eu acho extremamente grave alguém me chamar de ladrão, extremamente grave. Não é porque você
e a pessoa optou pelo serviço público, que ela perde a honra, perde a dignidade. As pessoas têm que saber o limite da crítica. O Flávio, bom, primeiro que eu não me recordo de um momento em que o ministro Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes discordaram. Começa por aí. Não me recordo. I wonder why. E segundo que eu vou passando para vocês, já embalando aqui mais um ponto para a gente continuar girando, porque num dado momento ele cita a Câmara dos Deputados e também tem coisas acontecendo na Câmara dos Deputados. Uma votação importante, 315 parlamentares defenderam não o deputado Alexandre Ramagem, mas as prerrogativas do parlamento. Uma tentativa, a gente é esperançoso, né, pessoal? A gente é esperançoso de que o Congresso um dia se levante e não continue acocorado, não continue de joelhos diante do judiciário. A esperança é o dica que morre. Do contrário, como falei mais cedo no Sem Filtro, fecha. Mais fácil. Vai ser mais barato para o Brasil fechar o Congresso. Não que eu queira, pelo contrário. Prefiro ir lá com as suas mazelas e demasias, mas tem que estar lá de verdade, né? Não adianta só de mentirinha. Golpe de Estado, as pessoas querem definir como se fosse o fechamento do Congresso. O Congresso já foi fechado. Então, portanto, o golpe de Estado já foi dado e ele não foi dado pelo Executivo, ele foi dado pelo Judiciário. Ponto final, desligo. Mas vamos lá. Quando o senhor ministro, eu quero começar pelo final da fala dele, né? Quando o senhor ministro, ele é excelentíssimo, sua glória está acima de Deus, né? O senhor ministro Alexandre de Moraes diz que os criminosos eles vão continuar ofendendo a honra e aí os ministros não vão ter mais honra. Isso aqui, para mim, mais uma vez, parece uma confissão, o famoso Freudian slip, né? Um ato falho. Quando você revela uma verdade sem perceber que você revelou. Se sua honra inteira depende de alguém ficar lá o dia inteiro falando sim, senhor, você é o máximo, vamos nos curvar, etc. Então, assim, eu acho que a sua honra é bem frágil, para dizer o mínimo. Estou usando aqui um eufemismo exagerado, simplesmente porque a gente está numa ditadura. Porque se a gente não tivesse numa ditadura, eu estaria falando verdades de uma maneira muito mais clara, tá? Ou seja, quando você diz uma coisa como essa, que sua honra é ferida, quando alguém vai lá e fala que você é bobo, feio, cara de melão, honestamente, você não é uma pessoa adulta. Se você não é uma pessoa adulta, você não tem reputação ilibada para estar usando as coisas que você está usando. Os romanos dividiam dois tipos de autoridades, né? Autoritas, que é essa autoridade que é reconhecida pelas pessoas. Por exemplo, você é uma autoridade no campo da filosofia, no campo do direito, no campo da medicina. E também a potestas, que é simplesmente a autoridade do poder físico do Estado. Acho que eu não preciso nem dar nenhuma conclusão depois de mostrar essa divisão que os romanos faziam. Eu vou voltar ali para o começo da fala dele. Ele começa dizendo, esse trechinho aí que o Gadelha separou para nós, dizendo, não se trata de liberdade de expressão. Porque você definiu que quando as pessoas discutem liberdade de expressão, você simplesmente chega lá, isso aqui não é liberdade de expressão, cala a boca todo mundo. Não é liberdade de expressão, cala a boca, eu tô mandando, não é liberdade de expressão. Você reparou como é potestas? Ou seja, como você simplesmente usa o poder físico, a repressão, o órgão do Estado que sai calando a boca de todo mundo para fazer alguma coisa. Você não tem poder, você não tem autoridade nenhuma para isso. O grande problema que acontece no Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que não acontece em outras Supremas Cortes do mundo, é que eles pegaram esse poder de interpretação, né? Eu vou interpretar a lei, vou interpretar a jurisprudência, vou interpretar o cosmo, vou interpretar as estrelas. E eles saem dizendo, eu defini que isso aqui não é liberdade de expressão. Meu ímpeto, minha loucura, minha imaginação, meu sonho, sei lá, o que apareceu nas cartas do tarô para mim hoje de manhã, no horóscopo do metrô, eu interpretei. Então danem-se vocês. Este problema de você sair interpretando o que você quiser e falar assim, isso aqui não é liberdade de expressão, são criminosos, vão continuar cometendo o grande crime. Qual que é o grande crime? As pessoas discordam de mim, me chamam de feio. Isto não é um país sadio. Não, e o pior de tudo é que não para. Por exemplo, quer um exemplo, gente? O Mota, hoje, Hugo Mota, finalmente tomou coragem e mandou um ofício
lá para o Supremo, porque tem que fazer, tá, gente? Então, teve uma decisão oficial, o Supremo dizendo, olha, aqui nós somos soberanos, nós legislamos, disse o óbvio, né? Mais uma vez, alguém dizendo o óbvio. Como é que o ministro Alexandre de Moraes reagiu? Se o Gadelha ou o Binha puderem colocar a matéria aqui, já o Oeste soltou, né? Amanhã temos sessão extraordinária na primeira turma do Supremo para julgar o que a Câmara fez. Claro. Eu acho que já vai vir um ai, né? E vai vir... Então, só que, olha, o grande problema, como é que isso vai parar? O que a Câmara vai fazer? Porque a questão constitucional, até vou deixar para os coleguinhas advogados, vocês estão me dando vergonha na interpretação, juro mesmo. É só lá ler o artigo 53, inciso 3º, e acabou o papo, né? A ação penal foi integralmente suspensa, gente. Vocês querendo ou não, esse foi o texto votado pela Câmara. É constitucional, inconstitucional? Bizarra essa discussão. Câmara faz algo que é constitucional, ainda mais se tratando de um artigo. O relator mandou muito bem, tá, gente? Palmas ao relator do processo. E aí, a gente vai ter uma discussão sobre o quê? O que é que eles vão dizer? Como assim 2 crimes valem, 3 crimes não valem? Que palhaçada é essa? Não tem ação penal desmembrada para meros mortais, porque a denúncia já foi feita. Esse fatiamento feito no Supremo é ilusório. Aí agora vem falar de crimes posterior à diplomação e anterior. Para com isso. O Supremo Tribunal Federal puxou a prerrogativa sempre dizendo que havia pessoas envolvidas que tinham prerrogativa de função. Cadê? É só o Ramagem? Do Ramagem já caiu. E agora? Como é que vocês vão fazer a manutenção desses processos no Supremo? Ah, eu sei, já julgou, já. Tudo nulo. É simples desse jeito. Então, Câmara, pelo amor de Deus, de verdade, deste Deus que muitos aí falam que vocês creem, se mexam. Agora é sucumbir ou lutar, mas pelo menos saibam que só tem um lado digno, porque a verdade ela é sempre única, não tem 2 portas, é sempre uma. Então, quem quiser entrar para um Brasil digno, justo, moral, ético, tá facinho. Estamos sedentos por heróis que simplesmente façam o que tem que fazer, né? Que foi o trabalho que o povo lhes concedeu aí. Congresso Nacional, este é o momento de vocês serem o que nunca foram. E a gente até promete perdoar os erros do passado.